Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade e as informações do nosso país, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. Não esqueça, queremos saber de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você nos assiste. Conte aí, participe do chat ao vivo, veja se o sininho de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias desta edição. E você viu que o senador Chico Rodrigues disse que dinheiro na poupança era para pagar funcionários? E quem está na chuva é para se molhar, né? Bem, a gente procura uma proteção e assim como eu procurei aqui a minha proteção para a chuva, o senador Chico Rodrigues também já está procurando a sua proteção. Afinal de contas, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, pediu que o senador fosse afastado após ser flagrado com mais de R$30 mil na cueca. Gente, eu me sinto assim como se estivesse fazendo uma esquete de humor, né? Mas é real, né? Coisas de Brasil. O senador foi pego com mais de R$30 mil na cueca após investigações da Polícia Federal apontarem o envolvimento dele em desvios de recursos que seriam usados para combate à Covid-19. O senador andou dando explicações aos colegas do Senado, porque assim que o ministro Barroso pediu o afastamento do senador, o Senado reagiu, claro, em defesa, corporativismo total, afinal de contas, amanhã pode ser qualquer outro, né, gente? E bem, eles reagiram, diz que o ministro não poderia pedir o afastamento do senador, primeiro porque foi uma decisão monocrática e segundo porque não poderia pedir o afastamento do senador numa situação dessas. Afinal de contas, é super normal, né, gente? A pessoa guardar R$30 mil na cueca, super normal. Então, os senadores reagiram e o senador Chico Rodrigues mandou mensagens aos colegas para já preparar o terreno ali para se defender, para se proteger, né? E ele disse o seguinte, ele disse que nunca foi acordado pela polícia antes. Então ele ficou muito assustado e num instinto de proteção ele pegou o dinheiro e enfiou né? Afinal de contas aquele dinheiro era para pagar funcionários e ele ficou muito preocupado com os funcionários que iam ficar sem receber, por isso que ele guardou o dinheiro lá na... E aí, minha gente, ele disse isso, essa foi a explicação do senador, entendeu? Guardou o dinheiro para se proteger. Geralmente a gente se protege de bandido, né? Mas o senador ficou assustado com a chegada da Polícia Federal. Fica a dica aí para você, empresário, né? Que todo mês precisa pagar seus funcionários, tem medo daquela famosa saidinha de banco. Quantas pessoas já não foram assaltadas ali com o dinheiro, né? Que estava preparando para pagar seus funcionários. Então, você que tem medo de ser assaltado, não sabe onde guardar o seu dinheiro, já sabe onde guardar, onde proteger o seu dinheiro, né, para que não seja levado e você fique sem pagar seus funcionários. E o presidente Jair Bolsonaro visitou o filho Eduardo Bolsonaro, especialmente, gente, para conhecer a terceira neta. O presidente Jair Bolsonaro é avô de Luísa e Carolina, filhas do senador Flávio, e agora da pequena Geórgia, que nasceu há poucos dias, filha do deputado Eduardo Bolsonaro. Uma foto marcou o encontro do neto com o vovô presidente da República. E isolamento, a paralisação de atividades, a crise e a soltura de presos poderiam justificar uma tragédia nacional? Uma pesquisa indicou o aumento dos homicídios. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, houve um aumento no número de mortes violentas no Brasil no primeiro semestre deste ano. Esse aumento foi de 7,1% em relação ao mesmo período de 2019. Em 2019, houve uma redução nos homicídios em relação a 2018. No total, essa redução foi de 17,7%. O destaque foi para Fortaleza, que teve uma redução de 54,5%. Neste ano,
Com o aumento dos homicídios, o destaque foi para o Ceará, que teve um aumento de 96,6% nas mortes violentas. Muita gente se perguntando, né, o motivo desse aumento de mortes, né, violentas no Brasil durante a pandemia. Como assim, né? Muita gente em lockdown. Talvez a explicação esteja justamente na pandemia de coronavírus, né? Já que muitos presos foram para as ruas, milhares de presos no Brasil foram para as ruas. Temos casos emblemáticos, como o da moça de Poços de Caldas, uma jovem de 18 anos, que foi estuprada e assassinada por um bandido que foi colocado na rua, e em menos de 24 horas que ele estava na rua, estuprou e matou essa jovem. Então, nós tivemos milhares de presos na rua para proteger suas vidas do coronavírus, e as pessoas ficaram expostas à mercê desses bandidos. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que teve um momento também especial no Palácio do Planalto, com a participação do presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de anúncio do resultado de estudo clínico Covid-19 promovido pelo Ministério. Tem uma lei de 1975 que diz que cabe ao Ministério da Saúde o Programa Nacional de Imunizações, ali incluído as possíveis vacinas obrigatórias. A vacina contra o Covid, como cabe ao Ministério da Saúde definir essa questão, e já foi definida, ela não será obrigatória. Então, quem está propagando isso aí, com toda certeza, é uma pessoa que pode estar pensando em tudo, menos na saúde ou na vida do próximo. Dizer mais ainda, nas palavras do ministro da Saúde, que tive com ele há pouco tempo, ele é bem claro que qualquer vacina aqui no Brasil, Ricardo Barros, tem que ter a comprovação científica e, mais ainda, ela tem que ser aprovada pela Anvisa. Isso não é toque de caixa, nem de uma hora para outra. E nós sabemos, né, que muita gente contraiu e nem sabe que contraiu, já está imunizado. Vai obrigar essa pessoa a tomar essa vacina, que inclusive, por parte dessa fonte, custa mais de $10. Por outro lado, o nosso lado, custa menos de 4. Não quero acusar ninguém de nada aqui, mas essa pessoa está se arvorando e levando o terror perante a opinião pública, onde hoje em dia, pelo menos metade da população diz que não quer tomar essa vacina. Esse é um direito das pessoas. Ninguém pode, em hipótese alguma, obrigá-las a tomar essa vacina. Então, o governo federal, repito e termino, não obrigará ninguém a tomar essa vacina. E o Marcos Pontes agora, nesta pandemia, ele não é ministro da Saúde. E ele chegou para mim com uma planilha, né, mostrando que um certo medicamento, depois de exaustivas análises com o seu pessoal, o qual os cumprimento nesse momento aqui, apontou a possibilidade da nitazoxanida atingir o seu objetivo. Eu lembro a primeira vez, nós fomos no hospital das Forças Armadas. E, num primeiro momento, todo mundo desconfiava do Marcos Pontes. Qual é desse cara? Ele não é médico. O que ele pode nos apresentar de concreto tocante a isso? Isso teria que vir por parte do Ministério da Saúde. Bem, naquela época, tínhamos um ministro marqueteiro. Está na cara que teríamos dificuldade para tratar desse assunto. E com muita coragem, o Marcos levou avante essa proposta. E foi constatado na ponta da linha que a carga viral diminuía. E conversei com ele também. Ele me disse que dessas pessoas que usaram esse medicamento, nenhuma sequer foi hospitalizada. E nós lembramos do pânico que a grande mídia que está aqui nos assistindo agora, né, não foi toda, mas grande parte, o pânico criado junto à população. O governo federal fez a sua parte, mesmo sendo impedido de entrar diretamente na questão da saúde. E depois a gente começa a entender por quê. Porque lá
no outro poder aqui do lado, foi o ministro à época falar barbaridades. Como, por exemplo, nas próximas semanas poderemos ter caminhões do Exército recolhendo corpos pelas ruas. O pânico se fez presente até no núcleo dos poderes em Brasília. E, obviamente, contra a minha pessoa foi falado muita coisa também. E decisões foram tomadas. Creio eu, se eu tivesse como ajudar na condução dessa questão, os danos, as mortes seriam muito menores em números. A história vai mostrar quem não se preocupou com sua biografia para salvar vidas. E isso, no meu ministério, depois de alguns acertos, obviamente, chegamos à conclusão que fizemos a coisa certa. O governador de São Paulo, João Dória, deve se reunir com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para discutir a compra de 100 milhões de doses da vacina Coronavac, que é desenvolvida pelo Instituto Butantan e pela Sinovac. Cada dose custa $10, o que exigiria do governo um gasto de $1 bilhão, que daria em torno de mais de 5,5 bilhões de reais. Segundo Dória, o seu governo é um governo altruísta que pensa apenas na saúde dos brasileiros. João Dória recentemente se envolveu em uma polêmica após afirmar que a vacina da Covid-19 deve ser obrigatória no estado de São Paulo e chegou a dizer, inclusive, que essa medida deveria ser estendida a todo o país. O presidente Jair Bolsonaro voltou a comentar sobre a obrigatoriedade da vacina no Brasil. O Programa Nacional de Vacinação, tá? Incluído as vacinas obrigatórias, é de 75. Tá? A lei atual incluiu a questão de pandemias lá, mas a lei é bem clara. E quem define isso é o Ministério da Saúde. Tá? O meu ministro da Saúde já disse claramente que não será obrigatória essa vacina e ponto final. Outra coisa, tem um governador também aí que está se intitulando aí o médico do Brasil, né? Dizendo que ela será obrigatória. Repito que não será. Da nossa parte, a vacinação, quando estiver em condições depois de aprovada pelo Ministério da Saúde e com comprovação científica, tá? E assim mesmo ela tem que ser validada pela Anvisa, daí nós ofereceremos ao Brasil, de forma gratuita, obviamente, mas repito, não será obrigatório. Tem que ter comprovação científica, é o país que está oferecendo essa vacina, tem que primeiro vacinar em massa os seus, depois oferecer para outros países. Assim muita coisa até na área militar. Você só consegue vender um produto bélico para outro país de você usar em seu território e de forma comprovada, né, aquilo mostrar a sua eficácia. Tá aí, o presidente mais uma vez reiterou o seu não apoio à obrigatoriedade da vacina. É preciso deixar claro que os brasileiros que estão reivindicando esse direito de escolher ou não tomar a vacina contra a Covid-19 não são pessoas malucas que são anti-vacinas. O Brasil, inclusive, tem muitas vacinas obrigatórias e a gente nunca viu uma campanha anti-vacina no Brasil. A questão é, a Covid-19 é uma doença nova que os cientistas ainda não descobriram totalmente como é que funciona. Tivemos recentemente a notícia de uma reinfecção nos Estados Unidos, seria a quinta reinfecção no mundo, ou seja, não sabem exatamente como que a doença funciona, né? Ainda muitas dúvidas entre os médicos, entre a comunidade científica e as vacinas que são criadas em anos, né? De repente você tem uma vacina para uma doença nova, uma doença extremamente difícil de lidar, né? Ainda não há clareza nos tratamentos e aí você tem uma vacina produzida em menos de um ano, você não sabe os efeitos
efeitos colaterais que essa vacina vai causar, né? Ou seja, as pessoas estão sim se expondo a riscos, porque você tem reações adversas de curto, médio e longo prazo. Nós não tivemos esse prazo para poder saber que efeitos essas vacinas vão gerar e se de fato vão trazer algum benefício para a saúde ou se pode trazer malefícios. Estou aqui pregando contra a vacina? Não, estou dizendo apenas que as pessoas têm o direito, sim, de dizer se querem ou não correr esse risco. E é exatamente isso que o presidente Jair Bolsonaro tem demonstrado em suas falas quando diz que os brasileiros não serão obrigados a tomar a vacina contra a Covid-19. Um outro ponto em questão é que os defensores da obrigatoriedade da vacina dizem que as pessoas devem tomar para não contaminar os outros. Ora, se você tomou e eu não tomei, eu não ofereceria risco para você, eu no máximo estou me colocando em risco, né? Então é uma questão de lógica. O ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, querido general Augusto Heleno, fez uma série de postagens para falar sobre a importância de preservar a soberania nacional. Com o título de Bom Brasileiro, o texto do general Heleno diz o seguinte: Bom Brasileiro. Para mim, bom brasileiro se une a seus concidadãos em busca de soluções viáveis para os problemas nacionais. Bom brasileiro analisa os desafios a enfrentar e se dedica a construir pontes para o futuro. Bom brasileiro não se une a organizações estrangeiras com interesses explicitamente contrários aos nossos e cujos objetivos são intervir em assuntos internos do Brasil para tirar enormes proveitos econômicos e nos desqualificar internacionalmente. Bom brasileiro é o que defende a soberania nacional e acredita que a Amazônia brasileira nos pertence e cabe a nós explorá-la de forma sustentável para o bem da nossa gente. Bons brasileiros discordam, discutem, ponderam, divergem, mas têm orgulho de saber que durante séculos, gerações que nos antecederam preservaram nosso território, nossa cultura, nossas incalculáveis riquezas e nossa liberdade. Deu para entender ou precisa desenhar? Conclui o texto do general Heleno. E aí, gostou? Você é um dos bons brasileiros? Em discurso gravado para o evento US Brasil Connect Summit, que é organizado pela Câmara de Comércio dos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil tem se esforçado de maneira política e técnica para acessar a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e lembrou também que os Estados Unidos têm apoiado o país para que acesse a OCDE. Nossa parceria com os Estados Unidos está alicerçada em 2 pilares básicos. O primeiro é a convergência de princípios, valores e objetivos. O segundo é a busca de benefícios concretos para as nossas nações. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também falou durante o encontro e destacou a recuperação econômica do Brasil em meio à crise provocada pela pandemia de coronavírus. Segundo ele, o Brasil tem recuperado a economia de forma acelerada. Ele também lembrou que as primeiras projeções para o PIB brasileiro em 2020 apontavam para uma queda de 10%. E agora, a expectativa é de que haja um recuo de 5,5% ou 5%, ou seja, praticamente a metade das primeiras previsões para o PIB de 2020, o que ele é um bom sinal para a economia brasileira. De Brasília, Andréa Luiza Matias. E repercutindo nas redes sociais, as lágrimas do ministro Paulo Guedes, que chorou ao receber um grupo de estudantes. Ele foi às lágrimas ao lembrar do passado e fazer um paralelo a um futuro esperançoso. Ainda repercutindo esse encontro dele, que ele teve com os medalhistas da Olimpíada Internacional de Economia e da Olimpíada Internacional de Matemática, quando Paulo Guedes não abriu espaço para tristeza, mas para orgulho, embora tenha derrubado lágrimas. Ele abriu o seu coração, como disseram alguns. Eu sou testado a todo momento. Aqui são dezenas de decisões por dia. Você tem que tomar rápido. Isso não me emociona.
eu estou preparado para lidar com essas decisões rápidas. O que me emociona é ver uma turma jovem, feito essa que está aqui, chegando e mostrando que o futuro vai ser melhor ainda, disse Paulo Guedes. Então vocês ganharam um concurso, eu fiquei emocionado por isso, porque o meu concurso que tinha, sei lá, 2.000, 3.000 concorrentes. Vocês ganharam um concurso com 20 milhões de dólares. E depois vocês foram lá fora com outros milhões, né? Chineses, americanos. Então, ó, sim. Me desculpe. Eu me emociono poucas vezes. Parabéns, né? E ó, se divulgar esse negócio aí, não me bota chorando. Me bota batendo palma. E atenção, você acessa agora mais uma emocionante reflexão. Para assistir, clique no vídeo que está aparecendo e assista uma belíssima lição de vida. Clique agora e assista no canal Reflexões. E que Deus abençoe a você e a sua família.